Vamos gravar, silêncio no estúdio. 3, 2, 1, no ar! Bem-vindos ao 7º episódio do Fio da Navalha. E, João, a semana passada não tivemos oportunidade de gravar. No entanto, estamos cá hoje e relembrar que tivemos a oportunidade de experimentar um belo de um grelo na festa de São Brás. Antes de mais, é bom ver-te de volta, estás em forma, estiveste aí doente e eu sei, assisti. Os homens são muito parideiros, portanto, qualquer coisinha os mete abaixo, mas tinhas que parar e ainda bem, e voltaste com mais força, e é assim mesmo. Depois dar-te nota de que não é a feira do grelo só, é dos grelos. A feira do grelo. Aquilo não é bem uma feira dos grelos, aquilo é a festa de São Brás. E é um momento em que a Comissão de Festas aproveita a festa de São Brás e da Nossa Senhora da Purificação para fazer fazer os rojões, os grelos e uma série de produtos da terra para garantir algum dinheiro para as obras da igreja e para aquilo que são as necessidades da igreja. E de facto é um momento marcante. Mas queria-te dar nota que acho que o André e o executivo da Câmara Municipal deviam pensar em fazer um evento destes, mas de âmbito concelhio, de âmbito municipal. O evento é um sucesso, merece crescer, a ideia está fabulosa. Eu conheço muito poucas, aliás, eu não conheço nenhuma festa que tenha os grelos e os rojões como acompanhamento aqui na zona, portanto podia ser um marco cultural. E por que não fazer um evento com outra dimensão e aproveitar a ideia, até porque é num período específico, é no inverno, há poucas festas no inverno, e por que não pegar nesta ideia, que é uma excelente ideia, e transformar num evento ainda maior. Portanto, lanço esse repto, espero que seja feito, porque de facto a ideia é brilhante, falta agora dar-lhe mais dinamismo e mais ênfase. Uma excelente ideia, mas não só, é uma comida excepcional. Porque é comida que vem da terra. Os grelos são todos cultivados em Valdecâmara, são confeccionados de uma forma extraordinária. E os rojões são feitos ao lume, portanto, não tiveste a oportunidade de ver, mas eu tenho um amigo que é uma das pessoas que faz os rojões, que é o Kim, que é meu amigo, e ele fez questão de me dizer que passa das 8 da manhã até às 10, 11 horas da noite, todos os dias a fazer os rojões ao lume, com o apoio de outras pessoas da terra, que também são importantes e que o ajudam, mas de facto, o facto de ser feitos ao lume tem outro sabor e, portanto, e já marca toda a diferença. João, esta conversa é interessante, temos que ir ao ponto de ordem do dia, mas antes eu queria saber uma coisa. Tu tens um minuto? Tens ou não tens? Então agora pareces o Miguel Pinto Luz. Tenho um minuto e para ti tenho todo o tempo do mundo, não é só um minuto. Parece que André Martins também teve direito ao minuto de Miguel Pinto Luz. É assim, eu espero que não tenha sido só um minuto, porque para as preocupações de Valdecâmara é preciso muito mais do que um minuto para o Ministro das Infraestruturas nos ouvir e ouvir os anseios de Valdecâmara. A verdade é que são boas notícias. O André acaba de publicar nas redes sociais do município que o acesso da A32 à Zona Industrial de Lordelo Codal vai ser uma realidade. E, portanto, eu espero que seja uma realidade o quanto antes. Valdecâmara não tem muito tempo. Até porque, ao mesmo tempo, tivemos uma má notícia para Valdecâmara, que é, também existe já a intenção, ou pelo menos já está em fase quase que em fase final para a concretização do acesso que liga a A32 à Arouca, portanto. E aqui, como se costuma dizer, fecha-se uma porta e abre-se uma janela. Neste caso, a porta aberta em Arouca pode nos prejudicar e, portanto, cabe a Valdecâmara também agora correr atrás do prejuízo, porque se Arouca tiver um acesso melhor à cidade, irá com certeza ter um impacto em Valdecâmara, porque irá crescer, e nós, com todo o respeito que eu tenho pelos arauquenses, a minha preocupação é sempre Valdecâmara, e quero que Valdecâmara tenha mais condições e melhores condições. Portanto, temos pouco tempo para executar esta obra, que é importantíssima. E dizer-te, para não nos esquecermos, porque aquilo que o André diz é que houve um compromisso de fazer um estudo, ou um esboço, sobre a retificação da ponte em Passoa, que liga ali à Reta da Batalha, que é importantíssima para o interior do concelho, e eu espero que isto passe do esboço à realidade,
Porque é importante que Valdecâmara tenha este acesso a uma zona industrial do interior, que é muito importante para o interior, mas também para rentabilizarmos a zona industrial da Calvela. Porque, de facto, é uma zona industrial com espaço, com potencial, mas é necessário ter as condições necessárias para escoar a produção e para valorizar o interior, porque nós temos que olhar para o conceito como um todo e o interior tem que ter as mesmas condições que o centro da cidade. Mas estavas a dizer que era preciso avançar com esta obra o quanto antes. Miguel Pinto Luz vem à Arouca, e vamos aqui repetir isto outra vez durante a campanha e tal, e não sei o quê, promete-se este acesso à A32. Arouca tem a mesma promessa. Castelo de Paiva, exatamente a mesma promessa para ligar a Estrada Nacional à A32. E em Castelo de Paiva a população diz que isto é, mais uma vez, mais uma promessa igual às outras que não se vai cumprir. Será que o Governo vai ter mesmo capacidade de fazer 3 ligações a 3 municípios diferentes sem haver aqui uma estratégia definida do porquê destes acessos, que não sejam só meramente a nível da acessibilidade, mas também para o desenvolvimento desta área mais interior do Distrito de Aveiro? Bom, é assim, os 3 acessos são essenciais e necessários. A verdade é que Arouca vive este flagelo há imensos anos. Eu sou testemunha da quantidade de primeiros ministros que foram lá para inaugurar o acesso. Eu vi lá pelo menos 3, desculpa, eu acho que foram 3. E, portanto, os arauquenses também estão cansadíssimos de promessas. E agora é como Tomé, é preciso ver para crer. Ora, eu acho que neste momento creio que há condições para o fazer, mas tem que se executar as obras. E com todo o respeito, eu estou muito pouco preocupado com Castelo de Paiva, com Arouca, estou muito mais preocupado com Valdecâmara. E quero que realmente este nó da A32, que muita gente desvaloriza, mas que é importantíssimo, porque pode criar condições económicas importantes e que isto é essencial para um território que neste momento precisa de crescer, não só do ponto de vista industrial, como falamos no último Fio da Navalha, mas também do ponto de vista populacional. E para se fixar pessoas é preciso ter emprego, e melhor emprego, e é preciso pagar melhor. E para isso também é necessário ter boas condições. Creio que o André deu este passo, passaram 100 dias, portanto, há claramente um compromisso, e ele assumiu publicamente que a obra será uma realidade. Eu só espero é que não seja como o caso de Arouca e como o caso de Castelo de Paiva, que todos os primeiros ministros vêm prometer a obra e depois não a fazem. Mas também demoram mais tempo a lá chegar do que propriamente a fazer a promessa, não é? Sim, prometem em 5 minutos e demoram 1 hora e tal a lá chegar desde a saída da autoestrada. Mas isso devia os sensibilizar ainda mais. Agora, nós temos uma oportunidade única, e volto a frisar isso. Neste momento temos 2 deputadas de Valdecâmara no Parlamento, uma delas, que é da família política do Primeiro-Ministro, e tem não é a responsabilidade, é a obrigação de garantir que esta obra é uma realidade. Sobre as obrigações das deputadas da Nação de Valdecâmara e das suas obrigações enquanto deputadas e membros eleitas nos órgãos locais, vamos lá mais à frente, que vamos aqui falar também de 2 situações sobre isto. Quero, antes de avançarmos aos outros temas, tu estes dias fizeste uma carta aberta ao Pedro Duarte, enquanto o Presidente da Área Metropolitana do Porto. E eu dividiria a tua carta aberta em 4 partes, mas a principal e fundamental, e aí tu fizeste ver a necessidade dos valcambrenses, foi a necessidade de água e saneamento em detrimento de transportes públicos no grande Porto, digamos assim. Ó Gilberto, algumas pessoas perceberam a intenção da minha carta aberta, outras não quiseram perceber e outras não perceberam. Portanto, nós temos 3 tipos de pessoas: as que percebem, as que entendem exatamente aquilo que eu estou a fazer, as que não percebem, e eu tento explicar, e aquelas que não querem perceber, por mais que eu diga, não querem perceber. Ora, algumas pessoas questionaram porque é que eu não mandei esta carta ao Presidente da Câmara. Por razões óbvias. Uma obra desta envergadura, uma necessidade deste tipo, que ultrapassa os 65 milhões de euros, não está ao alcance do município, vamos ser honestos.
por mais 3,5 milhões que o André gasta em água e saneamento todos os anos, até termos a rede de água e saneamento criada, eu já não estou cá, portanto. Nós estamos a falar de uma realidade que ultrapassa já aquilo que é a boa vontade do município. Ora, a minha carta vai no sentido de apelar ao Pedro Duarte, que eu conheço e que sei que é um homem do Norte, um homem ponderado, um homem terra a terra, que olha para os problemas de frente, que não vira a cara aos problemas. Aquilo que eu lhe quis dizer foi: Pedro, nós em Valdecâmara, a meia dúzia de quilómetros do Porto, nós não estamos a 100 quilómetros, nem a 200 quilómetros, nós estamos a poucos quilómetros do Porto, não temos um bem essencial como água e saneamento. Ajuda-nos. Pega no poder que tens, não só como presidente da maior Câmara da Zona Norte, não só como presidente da área metropolitana do Porto, que é fundamental para aquilo que é a divisão do dinheiro que vem para as áreas metropolitanas e para as regiões, e ajuda-nos de uma vez por todas, até junto do governo, porque já foste ministro deste atual primeiro-ministro Luís Montenegro, a que nos resolvam este problema. Nós não estamos a pedir champanhe, nós não estamos a pedir whisky, nós estamos a pedir água potável, nós estamos a pedir saneamento. Eu vi há dias um vídeo da RTP2 que falava sobre a história de Portugal nos anos 60, e a pessoa que estava a fazer a reportagem disse: lembram-se como é que era Portugal há 50 anos? Lembram-se que não havia água e saneamento? E eu pensei, este senhor está a brincar comigo porque eu em Valdecâmara ainda não tenho água e saneamento. Portanto, nós estamos a falar, Gilberto, que quem está no poder tem que garantir e tem que ajudar o município, o nosso Presidente da Câmara, independentemente de se gostamos dele, independentemente do partido, a resolver os problemas básicos da população. E aquilo que eu quis dizer foi: Pedro, olha para Valdecâmara. Não olhe só para Valdecâmara naquilo que são as coisas boas, nós temos coisas muito boas, mas ajuda-nos de uma vez por todas a colocar nas habitações dos valcambrenses uma coisa chamada água, que é um bem de primeira necessidade. Sim, e aliás, para estas decisões, como o Pedro Duarte, ou seja, é bom que certamente ele recebe as denúncias, vamos dizer assim, do André Martins, mas ele também sentir que não é só um querer da Câmara, é também um querer da população, não é? E quando tu falas na questão dos transportes públicos, e nós hoje vamos ter que explicar muita coisa, portanto eu vou aqui tentar traduzir a tua mensagem. Quando o João critica o transporte público gratuito, não é criticar o transporte público, é dizer assim: está-se a precisar de água e saneamento em algumas terras, que é mais importante do que os transportes públicos. Portanto, tudo tem prioridades, e certamente que a água e o saneamento em casa de qualquer um de nós é muitíssimo mais importante do que termos os transportes públicos. Porque, Gilberto, é exatamente isso. E ainda bem que fizeste essa explicação, porque é exatamente isso. O que é que me vale ter em casa ar-condicionado se não tenho telhado? O que é que me vale a mim comprar um ar-condicionado para a minha casa, mas depois não tenho telhado e chove lá dentro? Portanto, aquilo que eu fiz, o apelo que eu faço, e volto a fazê-lo através do Fio da Navalha, é que as entidades governamentais que correm o país inteiro a prometer tudo e mais alguma coisa, cheguem a Valdecâmara, não é só Valdecâmara, deve haver outros territórios como nós, poucos, mas deve haver alguns, que olhem para Valdecâmara e que digam assim: não pode haver um cidadão de Valdecâmara, passado 50 anos da Revolução dos Escravos, que não tenha água e saneamento em casa. Não pode. Não pode haver. Porquê? Porque nós estamos, e eu volto a frisar isto, cada valcambrense que não tem água e saneamento em casa, nós estamos a envenenar as próximas gerações. E é importante que as pessoas tenham noção disto. Nós estamos a envenenar as próximas gerações. E, portanto, o meu apelo ao Pedro Duarte, eu vou fazer outras cartas abertas noutros setores e noutros temas, mas esta era a primeira. É o nosso grande flagelo. E isto eu faço isso para ajudar quem está no poder, quem está a governar. Porque às vezes uma voz de fora tem mais impacto do que uma voz de dentro. Porque é uma voz da sociedade, é alguém que está realmente preocupado com aquilo que se passa na Terra. E eu não me canso de fazer isso, e tu conheces-me, e sabes perfeitamente que eu irei mandar já imediatamente uma carta também para o Sr. Presidente da República eleito,
porque ele até uma pessoa do interior sabe perfeitamente quais são as dificuldades que os concelhos, com estes problemas básicos por resolver, passam. E, portanto, eu vou fazê-lo também ao atual Presidente da República, para que ele também possa fazer uma magistratura de influência junto do Governo, mas não pode haver em Portugal, num país tão pequenino da União Europeia, não é da África, é da União Europeia, que não tem água e saneamento em casa. E, aliás, António José Seguro, com quem já tivemos a oportunidade de conversar antes, nada a ver com eleições, nem com apoios ou desapoios da coisa, mas que nos recebeu e que tivemos a oportunidade de trocar ali algumas ideias de uma forma muito interessante. E, portanto, este será o Presidente da República, será quem nos fiará, quem estará à frente também do país e, portanto, nada melhor do que ter sempre boas relações com todos. Boas relações, ainda há bocado falavas em ar-condicionado numa casa sem telhado, ideias de levá-las de fora para dentro da área metropolitana. Alguém vem de fora fazer uma assembleia dia 21 deste mês a Valcambra. Vem cá visitar a terra e numa lista extensa, mais uma vez, cheia de pontos na próxima Assembleia Municipal. Sim, teremos a Assembleia Municipal no próximo dia 21. É um sábado. É um sábado. Eu tenho que dizer, isto é uma data, não a data melhor, é a data que convém à Sra. Presidente da Assembleia Municipal, que passa a semana toda fora de cá e, portanto, só pode ao sábado. Eu não acho que o sábado seja o melhor dia. E vou-te dar 3 razões. Primeiro, o sábado é o dia que os nossos presidentes de junta têm disponível para ouvir a população e para estar junto das populações. Eu não sei que tipo de presidentes de junta temos agora, mas estavam no outro mandato, disseram isto ao antigo Presidente da Assembleia Municipal e eu concordei, como líder de bancada do PPD-PSD, que realmente o sábado é importante para que os autarcas possam estar nas suas freguesias, a ouvir a população e a tentar resolver aqueles pequenos problemas que não se conseguem resolver durante a semana, porque é impossível, as pessoas trabalham e, portanto, não é possível isso acontecer. Depois, porque os valcambrenses, ao sábado, fazem aquilo que nós e que eu também gosto de fazer, cuidar do jardim, dos campos, podar, vindimar, na altura das vindimas. Os sábados são dias importantíssimos. Levar as crianças a atividades extracurriculares. Futebol. Portanto, o sábado é um dia demasiado complexo para... eu sei que para quem faz política profissional, para quem recebe para fazer política, tanto vale ser à sexta-feira como ao sábado, mas para as pessoas, e se nós queremos maior participação cívica, não podemos marcar uma Assembleia Municipal um sábado às 9 da manhã. Certo, mas, João, vamos cá ver. Isto é um bocado como as comissões de festas, não é? Porque é o que mais parece esta Assembleia Municipal. Não faltam para aí comissões e comissõezinhas de festas. Tu queres explicar melhor o que é que eu quero dizer com isto? Sim, nós vamos ter comissão de festas. Eu chamo comissão de festas porque acho engraçado que é preciso fazer uma comissão para as comemorações do 25 de Abril, para as comemorações do 25 de Novembro, para as comemorações dos 40 anos das primeiras eleições livres, para fazer uma comissão para a festa. Olha, eu nem sei quantas festas é que vão haver, mas de facto estas não... são momentos importantes, momentos marcantes, momentos que devem ser Mas assinalados. deixa-me interromper-te, porque eu estava a brincar com as comissões de festas, mas tu, entretanto, começaste-me a falar de tantas comissões que eu fiquei aqui com a percepção que estas comissões, algumas delas, parecem quase um governo sombra. Sim, tu tens estas também, mas estas aqui são interessantes porque isto é como... É assim, eu acho que isto é para ocupar o tempo. Fico com a sensação que é para ocupar o tempo. Porquê? Eu ficava feliz, e volto a repetir isto, se houvesse uma comissão da Assembleia Municipal para a água e saneamento no concelho. Uma comissão de acompanhamento às obras do Martins e Rebelo. Uma comissão de finanças e orçamento que ajudasse o município a ter um orçamento melhor, mais produtivo e que resolvesse melhor os problemas das pessoas. Que tivesse uma comissão de acompanhamento, podiam agora criar uma comissão que pudesse correr o concelho todo para perceber quais as dificuldades das pessoas nestas questões relacionadas com tempestades e precipitação exagerada, inundações. Agora, isto são comissões, Gilberto, são comissões de festas, porque não é necessário fazer-se uma comissão única e exclusivamente para 3 comemorações. Nós estamos a falar
que no anterior mandato nós não precisávamos de fazer comissões para organizar eventos. Para já, porque tínhamos um presidente da Assembleia Municipal a tempo inteiro, que estava sempre disponível. Depois, porque havia confiança entre o presidente da Assembleia Municipal e os líderes de bancada e as bancadas. Nós trabalhávamos todos em conjunto, nós não precisávamos de fazer comissõezinhas para decidirmos o que quer que seja. Havia bom senso. O que nós estávamos verdadeiramente preocupados, e aquilo que me preocupava mesmo, eram os problemas das pessoas. Agora as pessoas não estão preocupadas com estas comissõezinhas das festas e das comemorações e das medalhas e dos prémios. Não, as pessoas querem os seus problemas resolvidos. E eu continuo a achar que a Assembleia Municipal está perdida, está desorientada. Enquanto nós estivermos focados nestes pormenores que não resolvem a vida das pessoas, não estamos a fazer aquilo que temos que fazer, que é fiscalizar. E aqui voltamos às moções. Agora vão haver mais 3 moções. E aproveito e já falo nisso, Gilberto. Desculpa lá, mas eu engatei. São 3 comissões. Uma delas, três moções. Uma delas do Chega, que faz todo sentido, que é a comissão, que é a moção que já tinha sido levada na última Assembleia, que não foi sequer votada, porque a Sra. Presidente esqueceu votar a admissibilidade. Exatamente. Ela não sabe o regimento, e é normal, por isso é que está a fazer o novo, para ver se sabe este novo, e então nem sequer votou a moção. E a moção faz sentido, porque a moção o que é que diz? Recomenda ao município a retirar a intenção de construir uma empresa ao lado de uma escola, no caso de Codal. E este é o momento-chave que eu vou estar atento, eu e os valcambrenses todos. Nós sabemos a opinião do CDS, que é contra aquela moção, tem que ser, porque a partir do momento em que coloca no PDM a intenção de construir uma fábrica ao lado de uma escola, não pode agora votar a favor de uma moção que diz exatamente o contrário. Mas agora chegou o momento da verdade de perceber em que sentido é que o PSD vai votar. O PSD vai quê? Vai votar contra a moção? O que significa que é a favor da construção de uma fábrica ao lado de uma escola? Vai-se abster com a ideia de que a moção está mal feita ou porque falta uma vírgula para fugir à questão e para dizer aos valcambrenses nós só não votamos porque aquilo estava mal redigido. Ou então o quê? Vão votar favoravelmente e aí sim, aí assumem uma posição política de que são contra a construção, essa aberração da intenção de construir uma fábrica ao lado de uma escola. Portanto, neste caso de um jardim de infância, que ainda é mais grave. Portanto, esta moção faz todo sentido. As 2 moções seguintes são propaganda política. E os valcambrenses que me perdoem. Eu estou imensamente preocupado com os problemas dos valcambrenses. Agora, moçõezinhas para dizer moção de solidariedade, de apoio às pessoas que passaram por dificuldades nestas cheias e nestas tempestades. Mas isto muda alguma coisa na vida das pessoas? Nada. Eu queria vê-los a apresentar propostas e ideias e com o orçamento como é que faziam as obras. Agora, moçõezinhas de estamos todos juntos. As pessoas estão cansadas disto, Gilberto. O que as pessoas querem é autarcas que cheguem à Assembleia Municipal, deem 2 murros na mesa e dizem: Sr. Presidente, tem que ser feito isto, isto e isto, com este dinheiro. Tiro da rúbrica X e meto na rúbrica Y. Era isto que eu gostava de ver, mas isto não há, Gilberto. Dou-te novamente 1 minuto. Além dos chavões, da solidariedade, de encontrar soluções, o que é que as moções dizem concretamente para resolver estes problemas como as inundações? Nada, Gilberto, nada. Gilberto, eu tive... Ou seja, são moções cheias de nada? Eu vou-te dizer isto porque entristece-me, não tenho nenhum orgulho em dizer isto, mas tenho orgulho numa coisa, tenho orgulho na forma como o André lidou com este processo. E não sou homem de dar grandes elogios, mas gostei. Gostei primeiro porque eu vi no terreno. Ninguém me contou, eu vi-o. Eu, de forma discreta, acompanhei as coisas, porque não gosto de me expor, porque temos este programa e as pessoas podem achar que nós estamos a fazer reportagens, nós não somos jornalistas, mas o André esteve sempre presente, eu vi, ninguém me contou. E depois não foi daquelas pessoas que veio falar, não, esperou que as coisas acalmassem. É óbvio que ele tem uma quantidade de problemas enormíssimas para resolver, fruto destas cheias. Ele sabe que alguns problemas que herdou do passado, do mandato de José Pinheiro, para resolver, ele também sabe disso. Mas agora sim, agora que isto acalmou, faz um vídeo e diz: meus senhores e minhas senhoras, eu não falei até hoje porque estive no terreno, junto às entidades competentes, a resolver os problemas ou a tentar resolvê-los.
E isto chama-se responsabilidade. E isto é o que se espera de um político. É que resolva, ou tente resolver, e que depois fale. Acho que ele podia dizer mais qualquer coisa. É a minha opinião. Mas a forma como o fez foi bem feita. Agora, quando tu olhas para moçõezinhas em que exigem tudo, mas não digam como, isto é a mesma coisa, Gilberto, que eu chegar à tua vez e dizer, Gil, olha, eu quero um Lamborghini, um Porsche, um Ferrari, uma casa no Algarve, uma viagem para um país paradisíaco, mas não te digo como é que tu me vais dar isso, porque não tens capacidade para fazer isso. Ou então tenho que dizer ao Gilberto, vende a tua casa que tens no Dubai e oferece-me isso, pelo menos. Agora tem que dar uma solução, não posso exigir uma coisa se sei que não é execuível. Ora, aqui, o que se passa com estas moções, foi raro apresentar uma moção no mandato anterior, porque as moções não valem de nada. São verbos de encher. São verbos de encher, meu caro amigo. Chama-se demagogia política. É como as comissõezinhas no Parlamento. Viste alguma comissão que deu alguma coisa? Conheces alguma comissão no Parlamento que tenha dado alguma coisa? Nem Camarate. Camarate teve não sei quantas comissões, não sabe quem é que matou Sá Carneiro. É igual, Gilberto. Tiveste não sei quantas comissões e ainda não sabe quem é que matou Sá Carneiro. Foi em 1980. Portanto, chama-se isto encher chouriços. E eu não quero encher chouriços. Eu quero os problemas do alcambrenses resolvidos. Isto são coisas... São pinamarqueses. É para ocupar o tempo. As pessoas são demasiado ocupadas, desocupadas. Não têm que fazer. E em vez de estarem no terreno a resolver os problemas, fazem isto. Eu vou dar um pequeno exemplo. Como é que é possível tu tens uma comissão de acompanhamento ao regimento que anda há meses a reunir aos sábados para fazer um regimento que são meia dúzia de páginas? Mas isto está tudo maluco. Mas nós demoramos 3 meses ou 4 meses a fazer um documento que é uma coisa, que é um copy-paste do documento do regimento do Porto. É um copy-paste do regimento do Porto com uma outra mudança. Andamos há meses para resolver um problema de um regimento que as pessoas não querem saber disto para nada, que não muda nada a vida das pessoas. Mas eu sobre isso ainda quero descobrir algumas coisas. Eu quero que esse episódio chegue ao fim para ver qual é que vai ser o resultado final desse regimento. E será que vai ter final, Gilberto? João, sem dúvida que é uma excelente pergunta, mas tu achas também que uma Assembleia com 17 ou 18 pontos não é demais? Não, é assim, os problemas têm que ser discutidos, os temas têm que ser aprovados, ou reprovados, 18 pontos. Eu tive assembleias com esses pontos no anterior mandato. E o que é que vamos ter destes temas para esta Assembleia? É assim, nós vamos ter o saldo de gerência, portanto, isso é um tema importantíssimo. E vamos ter temas importantes como a APA de pessoal, o apoio, por exemplo, à Feira da Raça Aroquesa, no Arestal, em Junqueira. Temos temas interessantes que vão ser discutidos nesta Assembleia Municipal, mas, como é óbvio, eu não vou falar sobre eles por razões óbvias. Eu fiquei com a sensação, na última Assembleia Municipal, que o fio da navalha entrou na Assembleia Municipal. Muito daquilo que nós dissemos no programa de antevisão, depois foi quase que replicado dentro da Assembleia. E eu não quero que desta vez isso aconteça. Vamos dar a liberdade às pessoas de fazerem as suas questões, de levantarem os seus problemas, de exporem as suas posições e depois cá estaremos nós para comentar as intervenções. Porque nós funcionamos um bocadinho quase como manual de instruções e nós não queremos que isto aconteça, até porque as pessoas têm que, de uma vez por todas, saberem exatamente o que estão a fazer naquele órgão. E, portanto, eu peço-te, por favor, que nós não façamos um comentário geral àquilo que serão os pontos na Assembleia Municipal, prometendo às pessoas, como é óbvio, que a seguir, e vão-nos desculpar que nós não vamos ter fio da navalha no próximo domingo, porque a Assembleia será no sábado e, portanto, só teremos para terça ou quarta-feira o fio da navalha, mas porque iremos comentar toda a Assembleia Municipal e isso vai exigir de nós, como devem imaginar, muito tempo para podermos analisar aquilo que foram as intervenções, aquilo que foram as posições e aquilo que foram as decisões tomadas neste órgão deliberativo que é tão importante para os destinos de Valdecâmara. Por falar em análise, vamos agora fazer aqui 2 análises, João. 2 análises, ao mesmo tempo. Quase, mas bem profundas.
Vamos começar a primeira por Adriana Rodrigues, que tem uma dupla, eu vou dizer tripla, intervenção esta semana. A primeira na ANAM. Sim, eu esta vou-te facilitar a vida porque vou comentá-la. A entrevista no jornal vai ser tu que vais comentá-la. Portanto, vamos dividir Está combinado, assim, está combinado. Assim, para não ser E eu sempre tenho aqui o jornal, é? Para não ser sempre eu a fazê-lo. Não, de facto, eu vi a audição da senhora deputada na ANAM e fiquei com a sensação de que a senhora deputada esquece que é deputada da nação, que tem responsabilidades legislativas importantes e que não pode pôr o ónus daquilo que é a reforma do sistema político local na ANAM. É nela que está a responsabilidade. Ora, ela tem dupla responsabilidade ou tripla responsabilidade. Ela é membro da mesa suplente da ANAM, ela é presidente da Assembleia Municipal de Valdegamra e é deputada da nação. Ora, nestes três cargos que ela exerce, e ela fazendo parte de um partido que governa o país, não há desculpas para não fazer a reforma que ela tanto reclama. Ora, ela queixa-se de falta de meios nas Assembleias Municipais para que o órgão funcione. Ora, ela pode mudar isso, está nas mãos dela. Ela não tem que perguntar a ninguém. Ela tem que convencer os seus pares na Assembleia da República e mudar a lei garantindo que isso acontece. Ela queixa-se que o órgão precisa de mais poder. Ora, e atenção que eu não estou a dizer que discordo com aquilo que são as ideias dela. Eu já vou aí mais à frente. Mas tudo o que ela reclama, ela pode fazê-lo na condição de deputada. Aliás, nós temos um Ministério para a reforma para as reformas e para as mudanças do país que até hoje reformas zero, Gilberto. Eu não conheço nenhuma reforma, portanto, não há reformas. E esta seria uma delas. A reforma do sistema político é importantíssima e está sempre em discussão, não se faz rigorosamente nada para mudar. Ora, foi a sensação que eu fiquei, foi que ela estava a perguntar, ela fez-me lembrar, e vou dar um exemplo para as pessoas perceberem lá em casa. Tu vais ao médico, o médico diz que tu tens uma amigdalite, e tu dizes, ok, doutor, muito obrigado, e o médico depois pergunta-te o que é que tu deves tomar. Não é ele que te receita, é tu é que te perguntas, olha, o senhor tem uma amigdalite, ora, o que é que o senhor quer tomar? Não, o médico é que me diz exatamente qual é o remédio que eu tenho que tomar para curar a minha amigdalite, que é exatamente igual. A senhora deputada, quando foi reunir com a ANAM, devia ter chegado lá na condição de deputada e dizer, meus senhores, a minha ideia para a reforma é esta. Eu faço isto, mudo aquilo e vou influenciar o meu primeiro-ministro e o meu governo a concretizar. Não é chegar lá e perguntar, já agora digam-me o que é que os senhores querem. Mas será que ela defendia outro tipo de interesses? Porque ela, ao longo da entrevista, diz que há uma série de membros do Governo e da Assembleia da República que também são membros das Assembleias Municipais. Mas, Gilberto, o Sérgio Sousa Pinto esta semana falou um bocadinho sobre isso. Disse, nós somos especialistas a falar de tudo. Somos especialistas também a não resolver nada. Tu repara, nós todos identificamos os problemas. Eles falam, mas não dizem nada. Mas não dizem nada, porque repara, toda a gente sabe qual é o problema, mas ninguém faz nada para mudar. Mas a senhora deputada acha que descobriu a pólvora. A senhora deputada acha que os membros da Assembleia Municipal do passado e presidentes da Assembleia Municipal do passado e presidentes de Câmara do passado também não se queixavam da falta de meios, da falta de orçamento, da falta de... Repare, é inadmissível que um membro da Assembleia Municipal não possa fazer uma proposta de alteração ao orçamento. Por exemplo, pode fazer uma recomendação, não pode fazer uma alteração. É mau que um membro de uma Assembleia Municipal não pode fazer uma proposta de alteração ou uma proposta que possa mudar a vida das pessoas. Porque as pessoas não sabem lá em casa que aquilo que um membro da Assembleia Municipal pode fazer é recomendar. Ora, a recomendação não tem teor vinculativo. Ora, o Executivo faz se quiser, se não quiser não faz. E era isso que a senhora deputada queria, e bem, mas que o faça, se ela quer. E eu também concordo, e eu não sou deputado da nação, porque senão garanto-te que o Primeiro-Ministro ouvia-me 365 dias a falar sobre isso, era, se a senhora deputada tem triplo poder, a ANAM, Assembleia Municipal e deputada da nação, está nas mãos dela pôr em prática aquilo que ela se queixa, ou mudar aquilo que ela acha que está errado.
Ou está à espera que quê? Que seja a ANAM a resolver os problemas que ela tem que resolver no Parlamento? Porque é no Parlamento que se legisla, é no Parlamento que se mudam as leis, é no Parlamento que se criam regras no país. E eu acho que ela está um bocadinho desorientada. Porque é muito fácil ir para uma comissão, ler uma coisa que um assessor nos escreve. O que é difícil é ter ideias próprias e colocá-las em prática. E é isto que eu espero dela. Porque é para isto que nós, portugueses, pagamos aos nossos deputados. É para que eles façam legislação. Alterem a lei de modo a facilitar-nos a vida. Não é ir para ali mandar umas postas de pescada que está tudo mal, mas depois não se resolve nada. E o que me deixou triste, e até fiz questão de comentar com um ex-dirigente de Valdecâmara com muito relevo, foi ao Soutor, desculpe lá, mas eu estou muito enganado, porque a senhora deputada esqueceu-se nessa audição que também é deputada da Nação. E se eu fosse dirigente da ANAM, tinha perguntado à senhora deputada, então diga-me lá o que é que a senhora pensa e o que é que a senhora quer fazer para mudar. Não me pergunta a mim, porque a senhora identificou os problemas que nós todos andamos a discutir há anos. Agora, quem é que muda isso? É o Parlamento. E o Parlamento, ela faz parte. E a maioria, ela também faz parte. Portanto, se ela não muda agora, não muda mais. Por falar em maiorias, fazer parte, vamos então aqui à parte desta entrevista ao jornal Voz de Câmara. E eu vou tentar aqui seccionar isto e Leste a entrevista toda, li a entrevista toda. Li a entrevista toda. Meu, está trabalho. Sublinhada. Grande trabalho, sim senhor. Também se fosse assim não era mau, porque a Assembleia Municipal de vez em quando está de pernas para o ar. Tiveste muito bem agora. E realmente a entrevista está muito bem conseguida. E às vezes eu ouço aí uma maltinha, vem aqui contar os ouvidos e tal, o fio da navalha e não sei o quê e tal. E quero começar por aqui, João. Uma coisa muito simples, para ver se te faz lembrar alguma coisa. Costumo dizer que estou deputada como estou presidente da Assembleia Municipal. Isto faz-te lembrar alguma frase, algum episódio? Que os políticos estão, mas não são? Sim. Eu percebo o que é que a Adriana quer dizer aí, Gilberto. Pronto, mas isto para dizer, isto para dizer que quando nós recorremos a expressões de outros, quando queremos fazer brilharetes, depois temos que ter coerência, não é? E, portanto, esta entrevista foi sempre muito à volta da primeira mulher presidente da Assembleia Municipal de Valdecâmara, e acho que isto tem todo o interesse jornalístico, sem ponta de dúvida. E, mais uma vez, começa a entrevista por aqui, não é? Que é a representatividade das mulheres. E que as mulheres precisam desta representatividade, precisam cada vez ter mais peso para demonstrar que têm qualidades e que têm poder de influência. E sobre este poder de influência tenho a dizer duas coisas muito simples. A primeira posso dizer em duas palavras sobre a influência. Paula Amorim. Uma mulher de sucesso, no privado, extremamente competente, extremamente trabalhadora e tem uma influência brutal na economia do nosso país. E nunca precisou de cotas para nada. E nunca precisou de cotas para nada. E, portanto, a influência presta-se muito por aí, pela competência. Não tem género, Gilberto. Foi aquilo que nós falamos. Esta bacuquice do género preocupa-me. E já falei sobre isso e desculpas, mas eu não consigo, eu não aguento, é mais forte do que eu. Perdão, porquê? Porque eu nunca olho para um político ou para alguém que represente um órgão público se é mulher ou homem. Para mim é irrelevante. Eu conheço mulheres extraordinárias, muito mais inteligentes que os homens. Olha, dou-te o exemplo da minha mulher, é muito mais inteligente do que eu. Portanto, tenho em casa um caso prático. Acho que a minha mulher é muito mais perspicaz, muito mais inteligente, muito mais ponderada. Portanto, eu não preciso sair fora de casa para valorizar o papel da mulher na sociedade. O que eu não posso é agarrar no papel da mulher e transformar isto quase como uma luta entre homens e mulheres, e como se as mulheres fossem menosprezadas pela sociedade. Não é verdade, Gilberto. Não? Aliás, nós, em Valdecâmara, isto já é um sentimento de pertença. O nós, em Valdecâmara. Sim, e a Débora vai gostar disso. Há 3 mulheres eleitas presidentes de junta e certamente que elas foram eleitas pelo mérito, pela qualidade que têm. E não foi por serem mulheres.
não foi por serem mulheres, mas também há aqui uma diferença com a Adriana Rodrigues. Porque, primeiro, elas estão muito mais próximas dos eleitores do que a Adriana. Sem sombra de dúvida. E da forma minuciosa como discutem política. Elas preocupam-se, vão ao detalhe, ao pormenor. Elas prepararam-se e continuam-se a preparar para dar o melhor aos seus eleitores. E, portanto, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, as mulheres têm influência. Estas 3 mulheres presidentes de junta, elas têm influência. Mas elas preparam-se. Preparam as coisas. E, portanto, é aqui que se consegue a influência e, portanto, não há barreiras. As barreiras colocam-se, como se tem colocado agora nas várias questões da Assembleia Municipal, porque há uma impreparação. E depois há uma série de contradições e eu aqui vou ser obrigado a ler alguns trechos mesmo. A pergunta é: sente que esta eleição marca um ponto de viragem na representatividade feminina do Conselho? E mais lá para o meio diz qualquer coisa do género: há muito trabalho a ser feito, nomeadamente junto das novas gerações, para normalizar a presença das mulheres nestas funções. Ora bem, eu ainda nasci no século passado. E segundo as queixas das mulheres, não é? A sociedade mais antiga é que era mais machista, era o homem. Sr. Presidente, os mais novos não têm problema nenhum com isso. Está enganada no público-alvo. Portanto, tem que ver bem qual é o público-alvo que pode ter estes entraves. Mas, portanto, e depois há outros... Por exemplo, a determinada altura aqui diz-se assim, desconhecem... Tenho que ler a pergunta, senão não vou entender. Como pretende tornar a Assembleia Municipal mais presente, mais participativa e mais próxima dos cidadãos? Sra. Presidente da Assembleia, 3 presidentes de juntas eleitas. 3, João! Não, estão perto da população. 3 em 7, portanto. 3 em 7. Nós estamos a falar aqui de uma percentagem muito grande em comparação com a média nacional. Mas depois vem aqui criticar, de certa forma, a população, dizer a maioria das pessoas desconhecem o trabalho ali realizado e a sua importância. Desconhecem que podem intervir e levar os assuntos à discussão. Eu ainda me recordo de um deputado municipal que lhe foi retirada a palavra por ele estar a referir argumentos de campanha. Ainda me recordo dos tempos para a intervenção das bancadas, dos grupos. Quer dizer, então, com que prazer é que um cidadão vai a uma Assembleia Municipal quando tem uma Presidente da Assembleia a cortar a palavra a membros eleitos? E quando não corta, tenta ir pela lei da rolha e cortar-lhes o tempo. Vamos supor, se eu votei no PS e se vejo as pessoas com quem eu votei a ter 5 a 7 minutos de intervenção, que interesse é que eu tenha em ir a uma Assembleia Municipal em que não dão voz à pessoa em quem eu votei? Porquê? Porquê que ela não pode falar tanto como os outros? Não é assim que se traz as pessoas para as Assembleias. Não é? E depois dizer, o maior desafio será de aproximar as pessoas da Assembleia Municipal e devolver-lhes a sua relevância. Isto faz-se aumentando a transparência deste órgão, divulgando a realização das reuniões com maior eficácia, comunicando melhor os assuntos em debate e as respectivas deliberações, transmitindo em streaming as reuniões e apelando à participação cívica. Faz-se uma eleição numa Assembleia Municipal e aparece um boletim de voto a mais. Aquilo é uma bebedeira de ideias e de trabalhos. Criam-se comissões para as discussões ficarem fechadas e só sair o que interessa cá para fora? Ou será que estas comissões têm outros interesses, como por exemplo... E vamos falar sobre isto, Gilberto, e desculpa interromper, estou a adorar porque tu leste mesmo a entrevista, eu não tive esse cuidado, aliás, eu não consigo, eu leio sempre um bocadinho
na vertical e o teu trabalho está extraordinário, mas dar-te nota neste ponto que tu falaste, e muito bem, da participação cívica. Se a Sra. Presidente quisesse uma maior participação cívica, tinha colocado no novo regimento os 2 períodos do público que eu tinha proposto e que muita gente quer em Valdecâmara. Ora, isto é um contrassenso. E pior, eu não queria falar sobre isso porque quero que esse regimento seja aprovado. Mas tu repara, tu vais ter 5 minutos no público para poder expor os teus problemas. Ora, um cidadão espera 3 meses por uma Assembleia Municipal para expor os seus problemas, depois tem 5 minutos. Depois de ouvir horas de debate, tem 5 minutos para expor os seus problemas, que muitas das vezes é matematicamente impossível. Portanto, dar-te esta nota de que a participação cívica não é só para tu veres, é para tu intervires. O que é que vale teres uma Assembleia emitida online se depois não podes ir lá e teres o tempo necessário para expor os teus problemas e as tuas preocupações? E agora há aqui uma outra parte que me preocupa, porque eu depois vou ser aqui um bocadinho do âmbito de Valdecâmara, que é, a determinada altura na entrevista, diz-se assim: os valcambrenses sabem que podem contar com uma Presidente interessada e próxima. E estou certa de que a acumulação de responsabilidades não representa um desafio, mas uma oportunidade. E agora andamos um bocadinho para a frente e pergunta à senhora jornalista que aprendizagens do seu percurso até agora considera essenciais para o mandato que agora inicia. Aprendizagens. Ok? Portanto, Adriana Rodrigues tem um passado político. Ok? Qualquer cidadão, independentemente do seu género, da sua experiência, eu até me perdi com a experiência, das suas competências ou habilitações, pode ser presidente da Assembleia Municipal, presidente da Câmara Municipal ou deputado. Mas isso foi a resposta à pergunta, é que eu não estou a perceber. Foi a resposta à pergunta. Que aprendizagens do seu percurso até agora considera essenciais para o mandato que agora inicia? Ela diz: qualquer cidadão, independentemente do seu género, da sua experiência, competências ou habilitações, pode ser presidente da Assembleia Municipal, presidente da Câmara Municipal ou deputado. E vou eu voltar à bagunça política das Assembleias Municipais. Meus senhores, é certo que qualquer um pode. João, qualquer um pode ser. É verdade que pode. Mas os partidos têm uma máquina para alguma coisa. Têm as jotas para alguma coisa. E uma das funções principais é dar formação. E a política não deixa de ser uma profissão. As pessoas estão ali, estão a ser pagas para desempenhar aquele papel. Portanto, para mim é uma profissão. E se o vão fazer, quanto mais alto é o cargo, mais competências tem que ter, mais habilitações tem que ter. Não podemos ter um presidente da Assembleia que permite coisas que são proibidas no regimento. Nós não podemos ter... Ou na lei. Ou na lei. Nós não podemos ter um presidente de uma Assembleia que permita, por exemplo, não saber que alguém está a pedir a defesa da honra em nome da bancada ou se está a pedir a defesa da honra em nome individual e não auxiliar o membro da Assembleia Municipal. Porque, hierarquicamente, dentro da Assembleia Municipal, o deputado está abaixo do Presidente da Assembleia. Embora eles depois podem ser os 2 deputados da nação. E já sabem do que é que eu estou a falar. Não é? Mas se falha um, tendo a obrigação de saber, o outro, esse tem mesmo que saber, tem mesmo que ajudar, tem que estudar. Mas por isso, Gilberto, é que um dos primeiros passos que um político tem que dar quando desempenha um cargo é ler o documento que rege esse órgão. Repara, tu só vais a aulas de condução quando fizeste o código. Não conheces ninguém que tenha feito condução e depois tenha feito o código a seguir. Faz ao contrário. Primeiro faz o código, o exame de código, depois faz o exame de condução. Aqui é igual. Tu tens que saber exatamente o documento que te reges para poderes conduzir os trabalhos de forma eficiente. E quando eu falo de forma eficiente, em todos os aspectos. Porque a Sra. Presidente cumpre-lhe cumprir o regimento e a lei. E, portanto, é importante que os valcambrenses saibam disso, que é os seus deputados têm que saber aquilo que são as suas responsabilidades, mas a Sra. Presidente tem que saber exatamente quais são as responsabilidades do órgão perante o regimento, que é o documento que rege e que organiza os trabalhos, e perante a lei.
Mas ainda nesta resposta, não é? Portanto, aqui diz que quem é eleito, que recebe a confiança das pessoas para que exerçamos uma determinada função, é uma questão mais emocional do que racional. Mas as pessoas esperam respostas racionais. É uma questão de empatia, de confiança que sejamos capazes de gerar nos outros. Isto irrita-me. Se há uma pessoa que me quer gerar confiança, duas uma. Ou é boa pessoa ou está-me a enganar. Se toda a gente acha que as campanhas eleitorais servem para enganar as pessoas, para votarem nelas, para elas irem buscar um tacho, é isto que se diz na praça pública, eu jamais diria que aqui falaríamos de um caso de tacho, para mim não é, ok? Mas é isto que normalmente as pessoas entendem, os políticos querem um tacho, querem ganhar dinheiro na política. E se, portanto, se está a dizer que os políticos têm que convencer as pessoas a votar neles pela empatia, eu daqui tiro uma conclusão. A Sra. Presidente andou a enganar o eleitorado durante um mês para agora ser Presidente, para ser eleita Presidente da Assembleia Municipal. E a minha pergunta é, vai cumprir com as promessas ou não? Eu fico nesta dúvida. Claro. Eu percebo, eu percebo a tua dúvida. Eu até percebo que pronto, a Sra. Presidente é psicóloga e quer explicar isto de uma forma racional. Mas está a enganar. Para não me alongar muito mais, até porque o João já estava aqui a fazer sinais que isto está a demorar muito. Eu estava-te a dar sinais de luzes porque tu estavas demasiado emocionado e eu estava à espera que tu chegasses à parte das propostas. Se calhar é agora o que é que a Sra. Deputada pensa para Valcâmara. Portanto, qual é a sua visão estratégica para o Conselho nos próximos 4 anos? Vejamos. Primeiro, suprimento das necessidades básicas, como aumentar a rede de água e saneamento e uma aposta forte nos cuidados de saúde de proximidade. 2. Maior aposta na economia com o apoio do empreendedorismo às pequenas e médias empresas e dando a prioridade à formação e especialização profissional. 3. Maior apoio social dirigido aos mais frágeis e desprotegidos. Sr. Presidente, propostas? Bola! Isso parecia a palavra do senhor. Não, eu até li isto porque eu li isto assim depressa porque é a relevância que tem, não é? E depois há aqui uma pergunta mágica e para eu acabar, para não me irritar mais com isto, que é, tem sido uma voz ativa na Assembleia da República e defendido várias propostas para o Conselho. Quais considera serem prioritárias neste momento? E ela diz, tenho procurado exercer o meu papel enquanto deputada da nação, defendendo propostas para o país, mas muito em particular para Valcâmara. Eu tenho visto alguns vídeos. Sra. Deputada, eu tenho acompanhado o seu trabalho. Pronto, fico feliz. Eu gosto de ver o trabalho de toda a gente, não é só o seu. E dizer-lhe o seguinte. A nação e Valcâmara. Valcâmara não tem sido muito, um caso ou outro específico. Mas a Sra. Deputada foi eleita por um círculo eleitoral, que é o Distrito de Aveiro. E, portanto, pode pensar a nação, pense Valcâmara, porque Valcâmara é a sua terra e tem aqui os seus eleitores. Mas não se esqueça de uma coisa. Aveiro é um distrito e tem que haver um pensamento estratégico também para o distrito de Aveiro. Sem dúvida alguma, Gilberto. E isso é que acabas acabas o tema a falar sobre algo que é extremamente relevante, que é a estratégia intermunicipal e regional que se tem para o distrito, porque reparem, Valcâmara tem uma especificidade muito própria. Apesar de pertencermos ao distrito de Aveiro, nós fazemos parte da área metropolitana do Porto. E há pouca gente que sabe disso. Portanto, aquilo que para nós é mais importante é aquilo que nos vem da área metropolitana do Porto e aquilo que é o financiamento. Mas aproveitar este momento em que se fala em mulheres, e eu gosto sempre de falar. Há duas referências para mim na política, e não só na política, mas também na política. Eu habituei-me desde pequenino, porque eu nunca senti falta de mulheres na participação pública. Eu nunca senti. Pelos bichos da Adriana, nunca se percebeu que haviam mulheres na política. Eu convivo com elas há muito tempo. Eu ia jurar que houve uma ministra que se demitiu estes dias. e não precisou de cotas. Mas há duas mulheres que eu queria realçar. A engenheira Fátima Fonseca, que foi sempre um furacão, uma voz ativa do Conselho, nas instituições de solidariedade social, na defesa dos valores de Valcâmara, alguém que para mim é uma referência. Foi minha professora, portanto eu conheço desde pequenino e habituei-me a vê-la em política, em grandes discursos, grandes intervenções. A Adriana não é a primeira.
apesar de nunca ter sido presidente da Assembleia Municipal, porque nós não precisamos ser presidentes para mudarmos a nossa terra. Foi uma voz ativa. E a Maria Graça Pinto da Cruz, já da família política da Adriana, que também foi uma referência para mim do ponto de vista político. Portanto, essa ideia de que agora é que as mulheres começam a ganhar voz no Conselho, e desculpem lá o termo, é uma bacuquice, isso não é verdade, e ainda bem que não é verdade, porque como eu digo, eu gosto imenso de trabalhar com pessoas competentes, capazes, independentemente do género, religião, afinidade partidária ou política, porque para mim os partidos contam bola e o género conta bola. Para mim o importante é que a pessoa seja competente, independentemente do partido, independentemente da religião, independentemente da cor, independentemente da raça, independentemente do género. Nós precisamos em Valdecâmara urgentemente de pessoas que mudem a nossa terra, que transformem o nosso território. E esta discussão é propaganda política. Eu li a entrevista na Transversal, a minha esposa também leu e chegou à terceira ou quarta pergunta e disse, opá, não me obrigues a fazer isso. É tanto contrassenso que não vale a pena. Porque isto é uma mão cheia de nada. Tu tiras zero de sumo da entrevista porque tu querias. Era uma ideia reformista para o Conselho. O que é que tu esperas de alguém que se apresenta como alternativa a quem está no poder? É uma ideia reformista para a terra, que era aquilo que eu faria se fosse candidato à Câmara Municipal ou à Assembleia Municipal. Agora, repara, aquilo que eu quero e que pretendo é que a senhora deputada, numa próxima entrevista ao Voz de Câmara, ou outro jornal, ou até no Fio da Navalha, se ela quiser, que diga exatamente quais são as ideias que ela tem para o município em cada ponto. É isso que eu espero. João, é que é impressionante, porque essa visão que ela tem do melhor para Valdecâmara e tudo mais, mas depois tudo aquilo que diz vai contra as suas atitudes. E isso aí é que a deixa ficar mal. Porque nós olhamos, e qualquer pessoa olha, não é? E vê, que ideia fantástica, ok. Mas depois vamos ligar isso às atitudes e não bate a bota com a perdigota. E por não bater a bota com a perdigota, na terça-feira fez-se 100 anos de governação do Executivo de Valdecâmara e adivinhem lá, eu e o João estivemos toda a santa semana à espera de uma surpresa, João, que infelizmente não aconteceu. E já vos vamos explicar o que é. João, queres primeiro comentar o vídeo de André Martins? Primeiro quero dizer que não foram 100 anos, parece. 100 anos. Os problemas são tantos que parece que já estão há 100 anos no governo. Mas são 100 dias. Mas foi giro, porque realmente nós temos a ideia de que o CDS está no poder há mais de 100 anos. Mas eu tinha um amigo que dizia, largos dias têm 100 anos. Por isso é que fiquei sempre com os 100 anos. 100 dias, o André só está lá há 100 dias com o seu jovem executivo. Mas dizer-te que, de facto, gostei do vídeo. Gostei do vídeo porquê? Primeiro porque ele... Primeiro é curto. Há pouco... Primeiro é curto. Depois, muito firme. Eu gostei de o ver numa posição muito firme. Depois, porque toca nos pontos e quase que presta contas. É o que eu te digo, disse há pouco. Podia ter ido mais longe em alguns pontos, porque os 3 milhões e meio de euros em água e saneamento, já tinha falado sobre isso, é uma repetição. A questão da saúde, e eu quero que te fale sobre isso, é importante, porque de facto era uma novidade e creio que é importante também para o município prestar contas em relação àquilo que foi a semana, àquilo que foram as cheias, àquilo que foi... e aproveita o momento para dizer que deu uma série de meios à Proteção Civil e à Guarda Nacional Republicana, que é sempre importante. Aproveita esse momento. Portanto, do ponto de vista estratégico, a comunicação foi boa. E depois, no final, acaba por dar uma mensagem de esperança e de união, que é, juntos vamos conseguir mudar a Valdecâmara. E faz um apelo, praticamente, às forças partidárias todas. Ele já tinha feito, durante a semana, uma tentativa de mostrar união, com a presença do Nelson em algumas visitas, o vereador do Partido Socialista, próximo dele. Ele viu, de certeza, ao fio da navalha e percebeu que ganhava muito mais com a presença do Nelson do que com a presença do Pedro Magalhães. Eu continuo a achar que a presença do Pedro Magalhães é tóxica para a liderança do André, mas isto é a minha visão. Mas fê-lo de forma diferente. Foi a Oliveira das Meias, já com o professor Nelson, numa área que é muito próxima, que é a educação. Eu sei que é que ela anda a tramar, do ponto de vista positivo. Acho que é importante.
a perceber o que se faz e como se faz no setor do ensino profissional, isso é inteligente, está a perceber exemplos, está a tentar ver o que é feito noutros conselhos para também poder programar aquilo que é a sua intenção. Não utiliza só chavões. Exatamente, portanto está mais calado a fazer o trabalho para que depois possa mostrar resultados, e isso é inteligente, e portanto este vídeo foi muito bem conseguido. E tanto foi que as reações, é óbvio que temos de dar reações sempre de pessoas, não se esqueça da minha rua, não se esqueça da minha estrada, não se esqueça... mas isto é normal. Natural. As pessoas têm que reclamar aquilo que são as suas preocupações. Agora, no âmbito geral, foi uma comunicação eficaz. E eu volto a dizer que pareceu-me uma comunicação à Carlos Furtado. Não sei se é um sinal, mas pareceu-me ali uma comunicação à Carlos Furtado, porque de facto a Câmara tem um bom elemento na área da comunicação, tem que lhe dar poder e tem que saber explorá-lo. E eu sei do que falo, é bom, tem que saber explorá-lo. Mas de facto foi interessante e gostei. Agora explica-nos lá aquela situação da saúde, que é interessantíssima. A situação da saúde... Realmente, eu não estava à espera, João. Sou-te franco. Mesmo acompanhando, também foram aqui umas semanas um bocado difíceis para mim, mas fiquei impressionadíssimo pela positiva, porque o André faz uma aposta em 2 setores fundamentais da saúde, que é na área dos dentistas. A saúde oral, que é muito importante. É importantíssimo. E então, numa população envelhecida, muito mais importante e tempos de crise que já estão a chegar, é das primeiras coisas que começa a faltar também aos mais novos, porque os pais deixam de ter condições. E, portanto... E é muito caro. É muito caro. E eu fiquei muito feliz. Acho que é dos poucos presidentes de Câmara a mostrar vontade de colmatar um problema do Estado e a dizer, nós aqui fazemos. Está aqui. Não veio com chavões. E acho que o André está a mudar isso. Está a deixar chavões para dizer, meus senhores, eu fiz isto. E a fisioterapia também, que é muito importante. E a fisioterapia. Principalmente, mais uma vez, para a população mais envelhecida. E se ele anexar isto à questão do desporto, e eu aí volto, tenho que falar sobre isso, porque de facto, o facto do município, no mandato de José Pinheiro, não ter tido a coragem e o rasgo de reabilitar a piscina da Escola de Junqueirarões, que era fundamental, e em vez de tapá-la, se a tivessem recuperado, agora podiam ter dado mais um passo importante entre o desporto e a saúde, e aí daria com certeza aqui ainda mais força àquilo que é a ideia e àquilo que é a conquista. Sim, e eu duas uma. Ou o André ainda não conseguiu, ou ainda anda a perceber como é que está a funcionar. Há um projeto interessantíssimo a nível nacional, que é de futebol, que se joga futebol a passo, até é proibido correr. E, portanto, a ideia aqui é que pessoas com mais de 50, 60 anos comecem a praticar isto. E eu acho que ele deve andar aí a ver outros desportos, que eu sei que já surgiram, ainda não os vi, para que as pessoas também não se sintam sozinhas. E que não seja aquele tradicional, às vezes aqueles tradicionais centros de dia ou o convívio no centro da localidade, e que haja aqui mais motivos para as pessoas que estão sozinhas e isoladas tenham condições físicas para sair de casa e que possam também conviver. Eu acho que o André é isto que tem na manga, é criar uma união entre as pessoas que estão mais sozinhas e mais debilitadas pela idade e criar aqui um ritmo diferente e criar aqui verdadeiramente uma juventude da terceira idade, e eu adoro este tipo de projetos sociais. Portanto, eu aqui tenho que dar os parabéns ao André, porque estas duas coisas são fantásticas. E tu estavas a falar falta aqui qualquer coisa. Não achas estranho que nós passamos um programa inteiro sem falar uma única vez sobre o vereador ou sobre os vereadores do PSD? Repara, isto é o espelho daquilo que é a falta de comunicação da oposição na Câmara Municipal. Portanto, repara, o tal vídeo prometido dos 100 dias, pronto, não aos 100, aos 110, aos 120. Atenção que a partir dos 120 já estás em excesso de velocidade, portanto espero que não passe os 120. Podem ter sido multados pelo caminho e não chegaram ao destino. Faz falta. Porquê? Porque realmente o que é que se nota? E é isto que eu queria deixar em remate final. Há uma comunicação forte por parte da Câmara Municipal, uma propaganda feita
de forma muito, muito competente. Há uma tentativa da ala da Adriana, do PSD, em comunicar, em mostrar cá para fora que a Assembleia é uma grande comissão de festas e que está disponível para tudo menos para aquilo que devia fazer, mas não interessa, mas está a comunicar, e depois há um vazio, e este vazio chama-se variação da oposição. Não existe, não há comunicação, não se sabe. Eu sei porque leio as atas, ainda agora descobri, só por curiosidade, mais um ponto em que os vereadores do PSD votam desalinhados, 2 vereadores votam contra, 1 vereador abstém-se, portanto, nós vamos vendo isto, neste caso foi o Vítor Tavares que se absteve, o Miguel Aguiar Soares e a Sofia votaram contra, portanto, mas eu sei disto porque leio as atas, leio os documentos todos, como sabes, eu passo dias fechado a ler, agora vou passar a semana toda a ler os documentos todos que recebemos esta semana da Assembleia Municipal, vou ter que os ler todos, mas eu faço isto porque leio, porque as pessoas em casa não sabem exatamente o que se está a passar, porque não há comunicação por parte da variação. E se calhar é uma estratégia do PSD para não mostrar as fragilidades daquilo que são as tomadas de posição ou a falta de trabalho que é feito pelos vereadores da oposição. João, aqui há mais problemas do que isso. E eu acho que a primeira coisa é o eleitorado do PSD, e não só, todos os outros que acompanham, acabam por sentir uma falta de acompanhamento, uma falta de presença dos políticos junto do eleitorado. E o PSD tem uma falha enormíssima quando diz que tem uma série de inputs e que falharam durante, agora podemos dizer, 100 e alguns dias. A meio do campeonato há um vídeo, e atenção, tu estás aqui a dissociar a Adriana de Miguel Aguiar Soares. E tu já reparaste, tal como eu, e toda a gente certamente reparou, ou pelo menos aqueles que estão mais atentos, os vídeos são feitos, os vídeos do Miguel são feitos com a Adriana, ok? Portanto, eles estão juntos, estão ou não estão, não sei, mas fazem estes vídeos juntos. E, portanto, eles, mais uma vez, os dois, falharam. O Miguel Aguiar Soares veio dizer que ia esperar pelos 100 dias para fazer um vídeo. André Martins não faz o vídeo aos 100 dias, porque o país estava no estado em que estava, não é? Mas vem prontamente. A variação do PSD tinha tempo, teve tempo, prometeu ao eleitorado que viria a terreiro prestar contas. Gilberto, mas nós tínhamos dito isso em campanha. Nós tínhamos dito que aquelas presenças megalómanas... Nós tínhamos dito em campanha, não, que nós não fomos candidatos a nada. Durante a campanha... Exato. Durante a campanha nós tínhamos dito que as pessoas iam deixar de ver os atores políticos. Eles iam às festas, às procissões, aos pequenos almoços, ao jantar, aos lanches, às festas dos 100 anos, dos 50 anos, 60 anos, 20 anos, 30 anos. Nós sabíamos que isto tudo ia acabar. E alertamos para isso. Por isso é que criticamos na altura. E a verdade é que isto está a acontecer. Tipo, não há uma presença permanente por parte... A Adriana não, porque a Adriana é a nossa Marcela e, portanto, está em todo lado, a tirar selfies com toda a gente. As pessoas fazem-me chegar algumas mensagens. O mandato do Marcelo está a terminar. E atenção que eu aproveito para dizer que o meu artigo de opinião chama-se Sabemos Marcela. Portanto, a Marcela é, de facto, tira fotos com todos e tal. Mas, tirando isso, há um vazio da oposição em relação às grandes matérias. Repara, é impensável que um vereador da oposição vote um orçamento e não diga uma palavra sobre o orçamento. Tipo, acho inadmissível isto. Acho inadmissível que um vereador da oposição esteja 100 dias no exercício das suas funções e não diga eu fiz isto, eu propus isto, recusaram aquilo. Epá, prestar contas às pessoas. Porque vamos o quê? Vai aparecer outra vez daqui a 4 anos com um jipe cor de laranja pelas ruas de Valdecâmara, de 24 horas sobre 24 horas, a cantar o paz para um povo em liberdade, vamos mudar Valdecâmara e investimentos privados e acabar com os... Não é isto, Gilberto. Aquilo que nós pretendemos e queremos é políticos assíduos, que trabalhem todos os dias, mas que nos mostrem aquilo que estão a fazer. Porque ele não tem a sorte que tem a Adriana na Assembleia Municipal, que tem uma visibilidade pública grande nas emissões online, de falar para as pessoas. Mas olha, eu vou-te dizer uma coisa. Eu vou fazer aqui uma coisa que eu tinha dito que não ia fazer, mas vou fazer. Obviamente não vou cometer em confidência.
Mas eu esta semana fui a Valdecâmara, a meio do dia, antes de ir trabalhar, e fui a Valdecâmara. E há um senhor que me diz assim: epá, Gilberto, vocês têm que falar dos políticos que desapareceram da rua. Sabe que eu sinto-me ofendido porque eu votei no partido X. Eu via a pessoa sempre na rua e vinha-me cumprimentar e pedir o meu voto, o meu apoio, da minha família, dos meus amigos. E eu agora, se eu quiser falar com ele, eu não o encontro na rua. Porque eles são como aos concertos flash da Vodafone, tanto aparece como desaparecem, Gilberto. Sim, mas Nós tínhamos alertado para isso, Gilberto. nós alertamos. As pessoas não acreditaram em nós, porque nós tínhamos dito. Porque eu conheço as pessoas, Gilberto. Repare, a pessoa, quando se apresenta a candidato, eu já o conheço. Conheci antes. Não foi os candidatos não apareceram de outra galáxia e vieram aqui parar. Eu conhecia-os. Eu sabia perfeitamente que as figuras deprimentes que alguns candidatos estavam a fazer eram deploráveis. Eu sabia disto. Eu tinha noção. Pá, eu vou todas as semanas, 2, 3 vezes por semana ao Sombrinha, por exemplo, tomar café. E eu nunca via lá tais personagens. Eu, se fosse de manhã, apanhava a tal personagem, se fosse à hora do almoço, apanhava a tal personagem, se fosse à meia da tarde, apanhava a tal personagem, se fosse à noite, apanhava a tal personagem. Só não apanhava as personagens quando elas tinham comícios e não podiam estar lá. Portanto, havia um sufoco, havia uma tentativa de presença forçada que o eleitor não compreende. Repare, e aí tenho que dar o braço a torcer. O André foi mais inteligente. O André não frequenta o Sombrinha diariamente, não tem que frequentar, tem os seus sítios, pode ir lá tomar um café. Mas também não frequentava. É exatamente aquilo que eu estou a dizer, que é, o André não fez questão de ir todos os dias ao Sombrinha porque era candidato. Não. Ia lá se tivesse que ir. Se não tivesse que ir, não ia. Agora não é ir ao Sombrinha todos os dias só porque está em campanha, só porque é candidato. E, portanto, as pessoas em casa sabem que sou a falso. Sabem que aquilo não é natural, que aquilo não é normal. E depois foi como nós comentamos na altura, as figurinhas nas caminhadas, o ar de desespero das pessoas a subir o rio em Cepelos, que eu fiz isso e sei o que custa. E tu olhas para a minha parte física e percebes que tenho menos limitações. Imagino que algumas pessoas passaram a subir o rio, porque aquilo é muito difícil. E aquela malta de Cepelos, principalmente a malta de Gatão, está habituadíssima àquilo. Passavam por mim, parecia um carro em alta velocidade. E eu, quando vi as fotografias, eu disse, como é que é possível alguém sujeitar-se àquilo, sabendo que não precisava de fazer aquilo, Gilberto? Mas, repara, se nunca participou naquilo, e desculpa lá, está-me a alongar, mas é para as pessoas entenderem o ridículo. Se a pessoa nunca participou numa caminhada daquelas, não participava. Ia lá no fim, bebia um copo com as pessoas, convivia com elas, dizia, meus amigos, eu sei que nunca vim aqui, porque eu sou conde de não sei de onde, e agora sou candidato. E tenho que vir aqui, desculpem. Porquê? Porque eu tenho que vos dizer o que é que penso para a nossa terra. E estou a ser honesto. De outra forma não vinha, porque eu nunca vim. Portanto, vim agora, porque tenho meios de amigos que conhecem a malta aqui em Gatão e em Cepelos, e então vim aqui a Gois com a Fernanda, que é a minha candidata, dizer-vos, eu para Valdecâmara penso isto. Brindavam todos e ia à vida dele. Agora, não ia mostrar uma coisa que não é. Gilberto, é impensável. Por exemplo, eu ir jogar futebol, tenho 2 pés esquerdos. O máximo que eu fazer é figuras de parvas. Portanto, se eu sou candidato, não vou jogar futebol só porque tenho que ser candidato. Eu vou dar um exemplo. Quando fui candidato à Assembleia Municipal... Nem vais andar como aquele candidato a Presidente da República que parecia que estava, sei lá o quê, não é? Qual candidato a Presidente da República? O Luís Marques Mendes. O Luís Marques Mendes. A fotografia do... Sim, exatamente. Portanto, nós estamos a falar... E depois o mais grave é que haviam pessoas que nós nem sequer conhecíamos. Portanto, e ficamos a conhecer só na campanha. Portanto, mas isto para dizer o quê, Gilberto? As pessoas não estranhem. É normal. Daqui a 2 anos vão aparecer todos outra vez. Mas com uma força inexplicável, Gilberto. Mas tu sabes, e isso entristeceu-me por 2 motivos. Primeiro, é uma pessoa que tem problemas sérios para resolver. E sentiu-se completamente desamparado. E a pessoas, principalmente com aquela, não se faz. Não se faz. Não... E depois é que esta pessoa
já disse que nas próximas eleições não vai votar. Epá, deixem-se de parolices. E ó Gil, nós temos que convencer a pessoa a votar, pelo menos. Ela pode votar em branco, mas tem, Sim, mas pode. tem Sim, que votar. e eu depois tive uma conversa longa com essa pessoa. Epá, mas não se pode dizer que nós queremos trazer as pessoas para a política. Nós temos não sei o quê para o município de Valdecâmara. E depois é bola, 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 com a população a ter problemas que não os consegue resolver, não consegue falar em quem votou e afastá-los da política. Portanto, decidam-se. Ou querem afastar ou não querem afastar. Ou estão ou não estão. Não há políticos a meio tempo. Os políticos são como os médicos. Mesmo fora do local de trabalho estão de serviço. Ó Gil, e nós ainda não falamos das contas de campanha, que está aqui guardadinho para o momento certo. Porque no dia que falámos sobre as contas de campanha, estão aí as coisas na pior a mais. Bem, nós temos agora uma mensagem final para vos dar. E, portanto, eu vou partir para a leitura, ou não, do 7º episódio do Fio da Navalha. E então cumpre dizer o seguinte, nossos caros amigos. A nós, ninguém nos cala. Ninguém nos coage, ninguém nos mete medo. E para aqueles que nos difamam, da minha parte eu estou mais pouco a borrifar para isso. Portanto, nós aqui trabalhamos de uma forma séria, com ética, com responsabilidade. Não é na base do diz que disse. Não trabalhamos nessa base. Portanto, estamos completamente confortáveis. Nós estamos aqui para discutir política, para nos rirmos um pouco com isto. Fazemos deste podcast aquilo que entendermos, porque isto é nosso e, portanto, nós fazemos o que nos apetece. Discutimos aquilo que queremos, aquilo que gostamos. Discutimos com toda a gente de forma séria. Certamente que também poderemos errar, como qualquer pessoa, e se assim acontecer, estaremos cá para corrigir. Agora, aquilo que tem vindo a acontecer, nos tentarem difamar, coagir, não. Coagir, não, porque aqui nós não nos calamos, nem ninguém nos cala. É assim ou não é, João? Eu vou dizer uma coisa, depois deste discurso, eu não sei, eu não encontro palavras, porque é exatamente isso. É exatamente isso. Mas mais do que isso, Gilberto, nós quando falamos aqui no Fio da Navalha, das duas uma, ou nós ouvimos, nós participamos... Nós mesmos. Nós mesmos, ou nós presencialmente. Ouvimos, presencialmente, ou temos informações fidedignas. Nós, antes de falarmos alguma coisa, validamos com N organismos. O que nós não podemos aceitar é que nos tentem coagir e basicamente dizer aquilo que nós podemos ou não podemos dizer. Nós vivemos num país democrático, num Estado de Direito, onde a opinião é livre. E vou lembrar as pessoas do seguinte, isto é uma mensagem para todos os políticos. Nós não falamos das pessoas, nós falamos dos políticos. E as pessoas, a partir do momento em que desempenham cargos públicos, e são figuras públicas, porque ninguém lhes pediu para serem candidatos. Ninguém lhes pediu. As pessoas lá em casa não pediram a ninguém para ser candidatos. As pessoas foram candidatos porque quiseram. E a partir do momento em que são candidatos e que vêm porta a porta a pedir o voto, têm que estar disponíveis para ouvir as pessoas a dizer bem e mal. É assim que funciona. Não é só ouvir aquilo que querem ouvir de bem. Portanto, é ouvir aquilo que querem de bem e de mal. Porque ninguém lhes pediu para serem candidatos. E, portanto, dizer o seguinte, que ninguém nos vai coagir e ninguém nos vai dizer aquilo que nós podemos ou não dizer. Nós aqui não faltamos ao respeito, nós aqui não inventamos coisas e nós aqui não fazemos uma coisa que se chama usar palavras de forma leviana. Nunca nos vão ouvir aqui falar corrupção todas as semanas quando não há corrupção. Ninguém nos vai aqui ouvir falar que a pessoa é uma incompetência, ela não foi bem competente. Nós quando falamos de factos. E, portanto, isto é um aviso para todos, para que as pessoas saibam
que o Fio da Navalha é um podcast livre, de uma participação cívica saudável e que irá, ao longo do tempo, ser útil para os balcambrenses. Porque é graças ao Fio da Navalha que muitos dos temas são abordados, porque senão grande parte dos problemas e dos temas os balcambrenses nunca sonhavam. E vou dar um pequeno exemplo. Quando nós cortinamos e fizermos o escrutínio das contas que os partidos gastaram nesta campanha, vocês vão perceber que se não fosse este programa, provavelmente os senhores nunca sonhavam aquilo que se passa dentro e fora dos partidos e que influencia a vida das pessoas. E, portanto, o recado para esta semana está dado. Um abraço a todos e obrigado por assistirem mais uma vez. Um abraço, amigo, e boa semana.